Momento da Palavra e Oração. A paz do Senhor, amados e queridos irmãos e irmãs e ouvintes da Palavra de Deus. É com muita alegria que nós estaremos ministrando Momento da Palavra e da Oração. Amado, nós sabemos que no trajeto desta vida, muitas são as aflições que vêm para nos atingir. E a gente muitas vezes não entende o porquê da gente estar servindo a Deus, estar passando por essa circunstância, por esses problemas. E eu quero realmente trazer um pouco do que aconteceu com o apóstolo São Paulo, que ele realmente era um homem ali, foi criado aos pés, ensinado aos pés de Gamaliel. Ele era seguidor da lei, estudioso. Ele tinha um conhecimento profundo do que estava acontecendo realmente na época da lei. E Paulo, ele foi levado realmente ali, teve carta para realmente ali prender os cristãos, matar os cristãos. E ele teve um encontro, ouviu-se uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E a Bíblia realmente nos mostra que ele ficou cego e caiu do cavalo. Ele caiu do cavalo e ele falou: quem és tu, Senhor? Aí veio aquela voz dizendo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhões é aqueles ferrão que cutuca boi, que vai chuchar o boi ali. Jesus estava dizendo: Paulo, você está se levantando contra mim. Não é contra realmente os meus filhos, não é contra a minha igreja. Você está levantando contra mim, Paulo. E duras coisas é recalcitrar contra os aguilhões. E a partir daquele momento, querido, o apóstolo São Paulo foi um dos maiores instrumentos usado poderosamente nas mãos de Deus. Ele sofreu muito. E aqui está dizendo os sofrimentos de Paulo por amor do Evangelho. Segundo aos Coríntios capítulo 11, e o versículo 16 até o versículo de número 33. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos, pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos. Mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São os hebreus? Ele está dizendo, essas pessoas são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendências de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalho muito mais, em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigos de morte. Muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de
todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Querido, vamos analisar nossa vida. A gente tem servido ao Senhor, será que a gente tem passado o sofrimento como Jesus Cristo passou? Jesus Cristo foi humilhado, cuspido, espancado, foi pregado remete no madeiro, chegando a um ponto de dizer: Deus meu, por que tu me desamparaste? Deus meu, por que tu me abandonaste? Oh, meu querido, a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. Ele falou: Senhor Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Querido, o sofrimento de Jesus foi grande. E quando ali realmente ele falou para Paulo, dizendo: Paulo, dura coisa recalcitrar contra os aguilhões. Ele escolheu este homem como instrumento, querido. Como o apóstolo São Paulo sofreu pelo amor do Evangelho, como ele sofreu realmente por amor de Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. A gente muitas vezes se sente fraco, debilitado, pelas lutas que a gente enfrenta, pelas retaliações do inimigo muitas vezes. Olha realmente aqui os sofrimentos de Paulo por amor do Evangelho. Olha o que diz aqui, ó. Olha aqui: 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, que isso é terrível, né? Em trabalhos e fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que se diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Sofrimento, querido. Eu digo, se fosse realmente no meu caso, eu talvez já teria desistido. Talvez falando: não vale a pena investir realmente nesse povo ingrato. Não vale a pena investir nesse povo cruel, esse povo realmente que vem contra quando nós tentamos trazer o bem. Mas não foi desta maneira que aconteceu com o apóstolo São Paulo, meu querido, minha querida. Ele se doou, ele se entregou. Inclusive ali quando realmente Ananias foi ali, falou: Senhor, mas este homem é um perseguidor da igreja. Ele falou: importa que ele muito sofra por amor do Evangelho, para ser o instrumento nas minhas mãos. Jesus estava dizendo, e como sofreu, meu querido. E nós vemos que aproximadamente
quantos benefícios que o apóstolo São Paulo, ele realmente nos trouxe através do Evangelho, através da palavra. E a Bíblia nos mostra, querido, ele no final de tudo, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça está reservada a mim, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Oh, meu irmão, minha irmã, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus diz. Eu quero trazer para você nesta manhã: vamos ficar firme, vamos, a despeito de tudo que você tem enfrentado, não tire os olhos da Jerusalém celestial, não tire os olhos da salvação da vida eterna, não tire os olhos de Jesus, meu irmão, minha irmã. É o principal de tudo. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua salvação, perder a vida eterna, meu irmão, minha irmã? Não desista do teu sonho, dos teus projetos. Pai querido, nós chegamos na tua presença, meu Deus, para te louvar, bendizer e exaltar o teu santo e glorioso nome. Oh, meu Deus, tira toda a fraqueza, meu Deus, que tem nos atingido, tudo aquilo que tem vindo para nos debilitar, meu Deus, que o Senhor esteja nos fortalecendo, que o Senhor esteja nos curando, que o Senhor esteja nos libertando, e esteja, meu Deus, realizando, Senhor, algo extraordinário, Pai. Eu te peço, meu Deus, no nome de Jesus, meu Deus, abençoa a minha casa, abençoa a minha família. Não deixa, meu Deus, que nada venha impedir, Senhor, a salvação da minha família, Pai. Eu te peço e te agradeço, meu Deus, no nome de Jesus, meu Deus, no nome de Jesus. Meus queridos e minhas queridas, fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus os abençoe.